Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma live da AD Trindade Central para falar mais sobre esse mês maravilhoso que é o mês das mulheres, que é o mês sobre a conscientização, né, do câncer e todos os outros cânceres também, né, da saúde da mulher. E nós estamos aqui hoje com a live especial que é sobre a emoção. E hoje nós vamos falar sobre qual é a saúde emocional que você está tendo, que eu estou tendo, que nós estamos tendo, que nós possamos trabalhar essa saúde emocional. Então, a saúde emocional, às vezes nós falamos muito sobre estudo, trabalho, profissão, e nós esquecemos muito sobre esse tema, de conversar, né? De tirarmos um tempo para falar umas com as outras sobre isso. E é o equilíbrio emocional, a saúde emocional, e nós temos que melhorar o nosso desempenho para exercer atividades do nosso dia a dia. E é bom, né, trabalhar esse ponto muito sobre nós. E hoje nós estamos aqui com a Evelyn, e eu gostaria de perguntar para ela, que é psicóloga, a nossa convidada, o que é saúde emocional, Evelyn? Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você, tá bom? Obrigada, né? Quero agradecer o convite, a confiança de poder estar aqui falando um pouquinho com vocês. Sim. Quando a gente fala de saúde emocional, às vezes a gente pensa só na parte das emoções, né? E o que é a saúde emocional em si? A saúde emocional envolve muito a autoeficácia. E o que é a autoeficácia? É a gente ter a capacidade de resolução de problemas. Porque problema a gente sempre vai ter. Todo dia a gente tem que se deparar com... Todos os dias a gente vai se deparar com um problema. Todos os dias a gente vai ter algo para resolver. Eu costumo dizer que a nossa vida nunca está 100%, mas o que vai dizer se nós temos uma saúde emocional para lidar com aquilo é a nossa autoeficácia, a nossa capacidade de lidar com os problemas, é a nossa capacidade de lidar com a ansiedade, com todas essas emoções que são inerentes ao ser humano. Nós somos emocionais, então a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo, essas emoções que a gente diz negativas, né, que às vezes a gente não quer sentir. Muitas das vezes as pessoas pensam que ter saúde emocional é não sentir tristeza, é não sentir raiva, e na verdade é muito ao contrário disso. A gente precisa sentir e saber lidar com isso no nosso dia a dia. Então, saúde emocional não é só as emoções, a gente precisa estar em um equilíbrio, né, de a saúde física, o cuidado com o físico, o cuidado com a alimentação, o cuidado com si próprio, né? Eu acho que é muito isso, dessa capacidade de alcançar esses objetivos, e não só isso, mas de lidar com os percalços da vida, né? Do dia a dia, né? Então, como nós estamos no mês, né, de outubro, outubro é o mês de conscientização, como eu havia dito, do Outubro Rosa, que é a conscientização do câncer de mama e os outros cânceres que envolvem as mulheres também. Por esse motivo, eu gostaria assim, de falar sobre o impacto do diagnóstico de câncer, né? Quando a gente fala assim que alguém teve ou tem esse câncer, ou assim, os médicos dão esse diagnóstico para a pessoa. E como fica a saúde emocional de uma pessoa que recebe esse diagnóstico? Eu costumo dizer, Ni, que é mais ou menos, eu dou esse exemplo geralmente para a família, né? Sim. Se eu chegasse para você hoje e dissesse assim, Eni, você vai morrer. Né? E é mais ou menos isso. Quando a gente escuta a palavra câncer, geralmente nós seres humanos, nós não temos a tendência de pensar positivo, né? Já pensa em vai dar certo, não, vai dar tudo certo. Quando a gente ouve a palavra câncer, a gente já remete aos casos de morte, né? Sim. Então eu acho que esse impacto do diagnóstico é muito disso, de você perceber de que você não tem o controle, né? Nós não temos o controle de nada. E muito desse impacto de, poxa, será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir? Então é muito
desse processo de luto, né? Dentro do câncer em si, mesmo quando não há morte, existe um processo de perca muito grande, principalmente em relação às mulheres, porque existe ali uma perca do que é feminino, né? Então, a pessoa vai fazer ali o tratamento, vai fazer uma quimioterapia, vai cair o cabelo, que remete muito ao feminino, talvez ela vai ter que, né, retirar ali a mama por conta do câncer, e a mama é algo que remete muito ao feminino, então existe uma série de percas dentro do câncer. E o primeiro impacto, geralmente, para quem tem o diagnóstico, é o medo da morte, o medo de enfrentar tudo aquilo que vai vir pela frente, né? Então, não é um processo fácil. Inicialmente, então, é um processo de aceitação muito difícil, porque você precisa aceitar, não, eu estou doente e eu não tenho controle sobre isso. Então, eu posso fazer ali um tratamento, eu posso... Dentro disso, eu vou ter ali, passar por médicos, passar por exames, mas eu não tenho controle do que vai acontecer. E impacta muito no tratamento, né? Esse controle emocional do paciente. Então, como esse impacto é tão grande assim, eu gostaria de saber, assim, sobre o olhar do diagnóstico precoce. Né? Quando a pessoa tem o diagnóstico precoce, isso aumenta a chance dela ter uma saúde emocional melhor durante o tratamento? Como que funciona? Bom, é diferente você pensar, né? Eu tenho um câncer em estágio 1 do que eu tenho um câncer em estágio 3. Sim. Né? Então, esse diagnóstico precoce, ele é muito importante. E hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que fala que o câncer de mama é o câncer que mais mata. Por quê? Porque muito das mulheres não fazem esse autoexame, não tem esse olhar para si mesma, né? E eu falo sempre que nós que somos mães, a gente sempre tá olhando os nossos filhos. Por exemplo, seu filho chegou lá da escola agora. Sim. Você vai lá, põe o menino para tomar banho, ou então vai dar banho na criança, a gente olha os mínimos detalhes. Se tiver um fio de cabelo fora do lugar, a gente já sabe, aconteceu alguma coisa, né? Esse menino aqui tá com um fio meio torto. Eu tenho um filho autista e ele não fala. Então, a gente fica muito atento. Então, um mínimo detalhe que a gente vê, por exemplo, chega da escola, vai tomar banho, a gente olha os mínimos detalhes. Então, assim, se tem um arranhãozinho, uma coisinha fora do lugar, a gente já quer saber o que aconteceu. Então, sim, nós temos essa preocupação com o outro, né? Com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Então, nós estamos sempre nesse ativismo e procurando cuidar do outro, procurando cuidar do que é externo. E a gente vai deixando o cuidado com a gente de lado, né? A gente vai deixando esse olhar para a gente. E não só o olhar com o autoexame, o olhar de ir ao médico regularmente, né? De fazer esses exames anuais que a gente sempre tem que fazer, esse check-up. Não só por isso, mas a nossa questão emocional também vai ficando de lado. Então, eu vou me doando, eu vou dando, e quando eu olho, eu tô vazia, porque eu não tenho mais nada para entregar. E eu vejo muito que essa questão, né, vendo hoje essa reportagem falando sobre uma médica dizendo que muitas das vezes esse diagnóstico não é feito precocemente, é muito desse olhar que nós não temos para nós mesmas. Né? A gente está sempre, não, depois eu faço, eu tenho que levar o menino gripou, tenho que levar o menino no médico, né? Isso, não, eu não posso agora, porque o fulaninho lá tá precisando disso, não, agora o meu trabalho tá me exigindo muito, então vou deixar para mês que vem, e a gente vai deixando, e o tempo tem passado muito rápido, quando a gente vê, a gente ficou 1 ano, 2 anos sem ir no médico, sem fazer uma ultrassom da mama, sem fazer uma prevenção. Quando a gente vê, a gente já está há 3 anos e a gente não fez um autoexame, a gente toma banho ali rapidinho, né? Nem se toca, nem olha como está o seu corpo, não consegue perceber. O corpo vai dando sinais. O nosso corpo dá sinais. Então, a gente está ali sentindo mais cansaço, mas a gente acha que é só um cansaço, né? Não, eu tomo alguma coisinha aqui, tomo mais café, e o nosso corpo está falando, está pedindo socorro, e a gente vai colocando aquilo de lado. Então, nós precisamos ter esse olhar. Né? É a importância, né, de meses como esse, que vem aí, né, até as mulheres, falar sobre essa importância do autoexame, né? De saber se realmente o nosso corpo está tudo bem,
Se a gente pode continuar, porque como continuar sendo cuidadoras se nós não estamos bem, né? E a importância do auxílio da família diante desse diagnóstico. Eu gostaria de saber, assim, qual que é a importância dessa família nesse diagnóstico? Eu acredito que o impacto também seja na família, mas eu acredito também que ela tem um papel muito importante ali junto com quem recebeu esse diagnóstico. A família, ela vai ser o esteio, né? E se uma pessoa tá só, caminhar sozinho é muito difícil. Sim. E se essa família não consegue dar esse esteio, esse apoio, essa pessoa ela vai ficar muito mais desacreditada. Então, eu vejo muito esse apoio. É como se a família fosse ali uma muleta, né? A pessoa tá precisando, ela tá debilitada e essa família vai conduzir junto. Então, não é só dizer, eu tô aqui para o que você precisar, realmente está. Às vezes a gente vê muito, né? Dá ali um tapinha no ombro, um abraço, tô aqui. Mas às vezes a pessoa precisa, ela vai estar muito debilitada devido, a gente sabe que o tratamento do câncer, não só o câncer, mas o tratamento do câncer ele é muito agressivo. Então, a pessoa tá ali debilitada, ela vai precisar de alguém para, às vezes, arrumar a casa dela, ela vai precisar de alguém para fazer uma comida, para estar ali com ela. Então, não cuidado que ela antes dava, né? Agora isso, ela precisa receber. Não é um tratamento fácil, né? Porque você tá ali, você tá acostumado a fazer tudo. E de repente você tá debilitado, você tá nas mãos de outras pessoas. E quanto menos, né? É claro que é desconfortável e isso. Mas quanto menos desconforto você mostra para essa pessoa, mais ela vai entender que ela não é ali um obstáculo. Porque às vezes as pessoas que estão ali debilitadas com câncer ou qualquer outra doença, elas se vê como um peso. E aí, quando você se vê como um peso, o que as pessoas ao redor precisam fazer? Elas precisam mostrar que não é bem assim, que nós estamos ali para cuidar uns dos outros, né? Nós estamos ali para apoiar. Agora, quando você começa nesse processo, mostrar o seu desconforto, a dificuldade de, nossa, mas é tão difícil, aí joga para um, joga para outro, né? Sem ter esse cuidado de que a pessoa tá ali vendo, e a parte do emocional é muito importante para um tratamento de câncer. A gente precisa ser esse apoio, né, sem demonstrar esse desconforto, que muitas das vezes vai acontecer, porque é cansativo, né, e às vezes a gente precisa mudar a rotina, mudar tantas coisas, mas o que é importante é a vida, né, daquela pessoa. E ela precisa entender que é importante. E a família precisa estar ali apoiando e demonstrando essa importância. Então, o acolhimento da família é muito importante, né? Principalmente durante o tratamento. Enfim, muitas pessoas, eu já ouvi falar muito disso, que o emocional ele manda no corpo da gente. Então, quando a gente se tem fé, né? Quando a pessoa tem fé, ela professa uma fé, tem fé... faz a diferença no tratamento? Eu vou te dar um exemplo de um experimento que foi feito com ratos. Sim. Né? Eu gosto muito desse exemplo, que fala sobre acreditar. Né? Eles fizeram um experimento com 2 grupos de ratos. Eles pegaram numa universidade, eles pegaram os ratinhos lá e separaram eles e entregaram para os estudantes. E aí, entregaram para 2 grupos de estudantes diferentes e falaram para os estudantes, olha, esses aqui são os ratos burros. Esses ratos são burros e vocês vão ter que ensinar para eles determinados comportamentos. Sim. E eles pegaram outro grupo de ratos e falaram, esses ratos são inteligentes. Era da mesma prole ali, os ratinhos. Esses aqui vocês vão ter que ensinar os mesmos comportamentos. No final desse experimento, eles foram analisar o que os ratinhos tinham aprendido. E os ratinhos ditos burros, eles aprenderam menos do que os ratos ditos inteligentes. Sim. E aí, o que se viu nesse experimento? Que quando você acredita naquilo, você se empenha mais para que aquilo dê certo.
Então, pensando nisso, quando a gente fala de fé, né, quando a gente fala de esperança, quando a gente fala de acreditar, quando a gente tem uma fé, quando a gente tem uma esperança, a gente vai a gente vai se empenhar mais naquele processo. A gente vai acreditar que aquilo vai dar certo e o nosso organismo, nosso próprio organismo, vai responder aquilo. Então, é muito importante ter fé. Um outro experimento também interessante que fala sobre os ratos, né, dos comportamentos aí, eles pegaram ratinhos e é um experimento menos humanizado, né? Mas assim, foi importante porque eles viram a questão da esperança. Então eles pegavam os ratos e colocavam os ratinhos num tubo de água para ver quanto tempo eles sobreviviam. Sim. E aí eles só colocavam os ratinhos e os ratinhos se afogavam em 1 minuto até 15 minutos. Sim. Sendo que eles conseguiriam, se eles estivessem ali num nado livre, eles conseguiriam nadar de 40 a 40 horas, mais ou menos. E eles morriam em até 15 minutos. Sim. E esse cientista ele ficou muito intrigado. Isso foi feito em 1950. Sim. Ele ficou muito intrigado porque, poxa, por que eles morrem tão rápido, né? E aí ele pegou ratos selvagens e fez o mesmo experimento. E esses ratos também morriam de 1 a 15 minutos. O que ele fez? Ele fez diferente. Ele pegou os ratinhos, ele colocava os ratinhos, dava 1 minuto, ele puxava o rato, deixava o ratinho descansar e colocava ele de novo. Quando ele começou a fazer isso, os ratos passaram a ficar vivos por até 6 horas nadando. Por quê? Porque aquele fôlego, né, que ele deu ali de pegar os ratinhos e colocar, dava esperança. Sim. Dava esperança. Poxa, eu vou ficar aqui nadando porque em algum momento eu vou ser tirado daqui. Eu vou ser retirado daqui. Sim. E isso mostrou, esse experimento mostrou essa esperança, esse acreditar. Então, ter fé é importante. Porque quando a gente tem fé, a gente se mobiliza para a cura. Né? Quando a gente acredita, a gente não desiste. E não desistir é importante. Porque quando eu tenho um diagnóstico, eu já acredito que eu vou morrer, que não vai dar certo, que já está no fim da vida, não tem mais o que fazer, eu não vou lutar contra aquilo, eu não vou usar as armas que eu tenho contra aquilo e o meu corpo não vai responder. Mas quando eu tenho essa esperança, quando eu me mobilizo, não, eu tenho fé, eu creio que vai dar certo. Então, tá tudo dizendo que não, mas eu tenho fé que vai dar certo, eu acredito que vai dar. Então, você se mobiliza e o seu corpo responde a isso, né? Você não desiste. As emoções mandam no corpo, né, físico, praticamente. Então, gente, muito bom estar com você, Evelyn, maravilhoso, amei o nosso papo. Na verdade, assim, não queria que acabasse, mas agora, meninas, eu vou te dizer um até logo, né? E a Evelyn tá aqui disponível para vocês, tá? Quem quiser, a gente vai deixar todos os contatos aqui dela, tá? E assim, e dizer para vocês que esse mês é para essa conscientização. Então, se você tem uma amiga, um conhecida, alguém que está passando por isso, por esse processo, né? É muito importante essa saúde emocional, esse apoio das pessoas ao redor, né? Talvez não é familiar, amigo, conhecido, é muito importante a sua fé também, né? A sua fé, ela vai ajudar também essa pessoa em tratamento. E assim, nós estamos aqui e para dizer isso para vocês, só que também dia 28/6 nós teremos uma palestra que também vai ser voltada à saúde da mulher, onde nós vamos ter vários profissionais ali, tá? E eu estou convidando todas vocês para participar. Então chama amigo, conhecido, vizinha, todo mundo para participar com a gente. Vai ser às 4 horas da tarde, às 16 horas, aqui no Templo da AD Trindade. E eu estou convidando vocês para estar junto comigo e participar desse evento que vai ser maravilhoso, tá bom? E vai ajudar muito a todas nós na nossa saúde emocional também, para ajudar pessoas que estão com diagnóstico. E eu gostaria de agradecer a todo o Departamento de Mulheres que estão aí se empenhando durante todo este mês para trazer para a gente um mês maravilhoso.
E não se esqueça de ativar o sininho, né? E dar um like, compartilhar essa live, porque ela é muito importante para chegar a cada um de vocês. Muito obrigada, eu agradeço. Bom, quero agradecer, né, mais uma vez, por estar aqui, por poder compartilhar um pouco e dizer que a gente não pode desistir. Sim. Então, de convidar essas mulheres a ter esse olhar para si, né, de ter esse olhar para si mesmo e se cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente tem mais força para cuidar do outro. Muito obrigada, meninas.